Olá, pessoal, boa tarde. Aqui e agora vamos começar o Gilberto Martins Entrevista em Podcast. Hoje vamos receber um convidado especial que representa uma das realidades mais peculiares do Amazonas. Estamos falando do Careiro da Várzea, município da região metropolitana de Manaus, onde 95% do território é várzea e o principal meio de transporte não são as rodovias, mas sim os rios. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Eduardo Barbosa, do PSDB, que está em seu segundo mandato e quase triplicou sua votação, saindo de 302 para 717 votos, uma clara demonstração de aprovação popular ao trabalho realizado. Eduardo tem se destacado pela fiscalização rigorosa, pela luta da transparência na gestão pública e por causas como merenda escolar, saúde, formação aquaviária e realização de concursos públicos. Eduardão, seja bem-vindo. Obrigado, Gilberto. Um grande abraço para você, para todos os internautas que nos acompanham e acompanham o seu podcast. Nós estamos aqui para participar muito alegremente desse bate-papo, dessa entrevista com você. Eu te perguntaria, para começar, o seguinte: quem é o Eduardo Barbosa? O Eduardo Barbosa é um jovem, que já não é muito jovem, 49 anos, né, nascido e criado no município do Careiro da Várzea, que tem como sonho principal ver o seu município progredir, ver sua gente progredir, ver todo o seu povo viver cada vez mais com dignidade. Me diga o seguinte, Eduardo, como é que é viver e atuar politicamente num município cujo o território é 95% de várzea? Não é fácil, Gilberto. A nossa realidade nos impõe algumas dificuldades. E digo de passagem, grandes dificuldades, né? Essa realidade, como já disse, traz dificuldade, mas a gente tem desenvolvido o nosso trabalho parlamentar, mesmo diante dessas dificuldades, né, de forma bem ampla. Nós quebramos o mito de que vereador é vereador de área da onde ele mora, né? O vereador, quando é eleito, ele é vereador de todo o município, portanto, de todas as comunidades. E ele tem que lutar, né, por todas essas comunidades, levar o benefício, fazer com que a ação pública chegue em todas as comunidades do município. De sorte que isso também se aplica para o governador, para o presidente da República, porque ele passa a ser o presidente da República de todos os brasileiros, Exatamente. O governador de todos os amazonenses. De igual modo, o vereador, não é verdade? E de igual modo o prefeito também, né? Pois eleito então. É prefeito de todos. Agora é o seguinte, vocês têm muita dificuldade na questão de transporte, né? Como é que se dá, considerando que metade do tempo é por estrada e metade do outro tempo é por água? Nós vivemos num município que 95% é várzea, portanto, o nosso transporte é pelos rios, de rabeta, de motor de polpa que a gente chama de voador, de barco, de lancha, né? O rabeta, que é muitas dos nossos comunitários usam, né? É um motorzinho de polpa movido a gasolina com um rabo e na ponta tem uma hélice, né? E essa hélice ele mergulha na água e faz com que a canoa se desloque de um ponto a outro do rio, né? E o interessante de tudo isso, né, Eduardo, que às vezes um menino de 5, 6, 8 anos manobra o rabeta, né? E dá aula. Manobra e dá aula. Além de já saber nadar, manobra e dá aula para qualquer pessoa que queira aprender. Nesse sentido, Gilberto, diante dessa realidade, nós temos desenvolvido um trabalho que é um dos pilares do nosso mandato, que é justamente a formação aquaviária. O que é essa formação aquaviária? É levar a capitania dos portos até as comunidades do nosso município, para que lá todo o nosso povo possa receber
né, o conhecimento aquaviário necessário para navegar nos nossos rios. Já foram mais de 20 comunidades atendidas pelo nosso mandato, né? São jovens, homens, mulheres, pessoas idosas também que procuram ter acesso à sua carteira, né? Assim como eu e você, nós temos a carteira para dirigir o carro, no rio também precisa ter a carteira para comandar a habilitação, a habilitação né, aquaviária para comandar a sua canoinha, né? Então, esse trabalho tem sido desenvolvido muito fortemente pelo nosso mandato, né? Inclusive, eu quero agradecer ao comandante André, que é o comandante dos portos, que tem sido um parceiro muito forte nessa luta. Inclusive, eu tive a oportunidade, Gilberto, de apresentar o título de cidadão careiro-vaziano a ele, porque ele é merecidíssimo, né? E nós entregamos esse ano. Na formação de um sonho. O que eu quero dizer com isso? Esse ano aconteceu também, a pedido do nosso mandato, e teve o apoio da Prefeitura, né, a formação de uma turma de marinheiro fluvial de convés. O que é o marinheiro fluvial de convés? É aquele que pilota a embarcação com o passageiro. Porque existe aquele que pilota a embarcação só com a sua família, mas existe o profissional aquaviário que pilota a embarcação com o passageiro. E que precisa ter um conhecimento adequado dos nossos rios, não é verdade? Exatamente. Esse curso ele dura 3 meses. Esse curso foi um acontecimento inédito com a parceria do comandante André, né? E aconteceu no nosso município. E a formatura foi já agora, esse ano, né? E nesse ano eu tive a oportunidade de entregar a ele, nessa formatura, eu tive a oportunidade de entregar a ele o título de cidadão careiro-vaziano. E já temos para julho do ano que vem a segunda turma, que é um acontecimento inédito, é uma coisa assim que tem beneficiado demais a nossa juventude. Então já apresentei o requerimento na Câmara pedindo o curso, já foi atendido. Apresentei outro requerimento agora pedindo o apoio da Prefeitura, né? Estamos aguardando a resposta da Prefeitura, mas com certeza que isso é um ganho para todo o nosso município. Vai ser positivo, né? Vai ser positivo a resposta. Então, pessoal, eu estou conversando aqui com o vereador Eduardo Barbosa do Careiro da Várzea e eu queria perguntar para você a população do Careiro, porque quem pegou agora a nossa transmissão, por certo, está dizendo, está falando de Careiro, mas eu não conheço bem o Careiro, né? Nós que somos daqui, eu não sou daqui, mas eu já estou há 40 anos, então eu sei onde é que fica, eu sei como é que vocês vivem, né? Mas se porventura alguém estiver de fora, vai saber agora, qual é a população, quem são vocês do Careiro da Várzea? Gilberto, nós somos o município da região metropolitana de Manaus. Estamos aqui logo próximo ali da Ceasa, para você acessar o nosso município, da Ceasa de lancha rápida, ali é 10 minutos, 15 minutos, para chegar até a sede do município, 20, 25 minutos de lancha. Tem, às vezes, quando o rio está brabo, como a gente chama, né, tem. E nós somos um município que temos uma população em torno de 19 a 20 mil habitantes, né? Nós caímos no último censo, nós tínhamos 31.500 e caímos no último censo para 19, 20 mil, é essa faixa que nós temos. Né? A que você atribui? Gilberto, existem muitas versões sobre essa queda, né? Muitas versões, nenhuma oficial. Então eu não vou relatar, porque eu não tenho certeza do que aconteceu. O que eu sei é que o censo atual foi feito bastante sério, né? Inclusive com georreferenciamento das residências, né? E a gente lamenta, né? O pessoal ficou dizendo muito que nós perdemos de recursos. Nós não perdemos, nós deixamos, na realidade, de ganhar. Porque a lei orçamentária deste ano, que vai entrar agora em 2026 no nosso município, é de 113 milhões de reais, fora as emendas parlamentares, né? Então, o recurso ficou praticamente normal. O que aconteceu é que nós deixamos de ganhar. Se a nossa população tivesse mesmo em 31 mil, 32 mil habitantes, nós estaríamos com um recurso bem maior. Agora, essa evasão, você considera que essa turma veio para Manaus? Muitos vieram para Manaus, né?
que é uma evasão assim meio considerável, né? De 31.500 você cair para 18, que foi a época, 19, né? É uma coisa assim que a gente precisa levar. Na época a prefeitura entrou com ação na justiça, mas não teve sucesso, né? E terminou prevalecendo o dado oficial do IBGE. Agora, Lá, a evasão... considerando ser feito por georreferenciamento, eu acho que não há dúvida, né? Porque o georreferenciamento ele vai e localiza a residência, se tem gente morando ou não, não é isso, Eduardo? Exatamente, é uma coisa mais bem Elaborada, assim, fundamentada, né? elaborada, né? E realizada. Então, você considera que não houve um rigor, e sim a tecnologia chegou, alcançou e tal. Uns falam isso, outros falam que foi evasão, outros dizem que foi esse censo corrigiu alguns erros dos censos passados e tal. Eu não tenho uma opinião formada porque, na realidade, não houve uma manifestação de nada nesse sentido, entendeu? Agora, me diga o seguinte, e do ponto de vista do eleitorado, como é que fica? Agora, vocês perderam os eleitores? Na realidade, nós ganhamos. Nós somos lá, Gilberto, a faixa de 17 mil e poucos, 18 mil eleitores, né? Você vê que é bem próximo... Como é que se explica isso? É bem Vocês próximo da perderam população. A população, mas não perde os eleitores. É porque é o seguinte, Gilberto, lá tem um fenômeno, por nós sermos muito próximos a Manaus, o que acontece? O jovem que veio de lá, a família que veio de lá, os parentinenses diriam, é que fica na Ilharga, né? Que fica na Ilharga, próximo, e quem veio de lá para trabalhar em Manaus, a sua maioria, uma grande maioria no distrito industrial, não muda o domicílio eleitoral, permanece no domicílio eleitoral. Eu conheço famílias inteiras que trabalham no distrito e pessoas que ainda estão aderindo, né, no trabalho no distrito industrial. Aí eles mudam o endereço, mas o domicílio eleitoral eles fazem questão de permanecer por conta de fica o pai, fica a mãe, os avós, né? Como é perto, todo final de semana o pessoal está por lá, quando podem, né? Então esse vínculo não foi cortado. Então é por isso que explica esse número de eleitor meio próximo ao de habitantes. É bom porque eles fazem a festa, a eleição é uma festa, que eles voltam e vão visitar os locais, né, as famílias, né, voltam ao seu habitat natural. Isso. Muito bem, Eduardo, você no primeiro mandato teve 302 votos e quase triplicou para o segundo. A que se atribui isso? Você foi muito crítico? Não, eu atribuo isso ao desenvolvimento do trabalho realizado pelo nosso mandato, né? Nós priorizamos algumas questões fundamentais que têm que existir na política. Por exemplo, Você foi bem duro. Foi bem duro, cobrando, por exemplo, com relação à transparência. Hoje a Prefeitura Municipal tem um site no ar e dentro desse site nós temos o portal da transparência. Mas isso não veio do nada. Isso veio de muita cobrança do nosso mandato e de representações que nós levantamos e realizamos nos órgãos de controle. Quando eu digo órgão de controle, eu estou falando do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e do Ministério Público Estadual e Federal. Tecnicamente é possível fiscalizar? Sim, hoje o portal da transparência ele está bem mais avançado do que quando nós entramos no mandato, né? Não estou dizendo hoje o careirense da Várzea que acessa o portal da transparência, que não tem muita dificuldade, né? Ele tem acesso aí hoje em 75% das informações. Falta muita coisa e nós estamos cobrando para que isso seja sanado. Por exemplo, uma das coisas que eu estou, inclusive, questionando agora são as emendas parlamentares, né? Lá o item das emendas parlamentares no nosso portal não está atualizado. Mas em que isso implica? Isso implica no careirense da Várzea, quando acessa o portal da transparência, quando ele
quer alguma informação de algum deputado federal ou de algum deputado... Da bancada, por exemplo, da bancada, do de algum Amazonas, senador, de algum para senador... saber quem é que manda a verba. Por exemplo, pra o lá. cara está pensando, olha, eu estou querendo votar aí no senador Omar Aziz para governo do estado, mas eu não sei o que o senador fez aí para o nosso município. Então, ele indo nesse portal, ele vai ver todo o benefício, deveria ver, só que não está, todo o benefício que o senador Omar destinou para o município do Careiro da Várzea nas suas emendas. Né? Assim também como o senador Plínio Valério, que é do meu partido, do PSDB, você também acessa lá e sabe, né? Olha, o senador Plínio destinou isso, o senador Omar destinou isso. Então, você pode acompanhar, né, e desmistificar, porque às vezes, Gilberto, aparecem alguém que é candidato a Senado ou a deputado, né, e que está no mandato, que tem condições de ajudar o município com emendas, pedindo o voto do povo do Careiro, e aí você tem a oportunidade de ver, deixa eu ver o que esse deputado ajudou a nossa prefeitura, o nosso município, com relação às emendas que são impositivas e que, se ele quiser destinar, pode, né, e você acessa. E de repente você pode encontrar, ou não, aquele indivíduo nesse sentido. Eu sei que do senador... É a prefeitura que corrige isso? É a prefeitura que corrige isso. E nós então estamos ela cobrando, tem que corrigir isso. Tem que corrigir. Nós estamos cobrando para isso. Exatamente. Agora, me diz o seguinte, eu te perguntei o seguinte, como é que você fiscaliza não tendo internet? Ou vocês têm internet boa lá? A internet é um grande problema hoje na zona rural, no interior do estado como um todo. No Careiro, nós temos, na sede do município, 3 prestadoras de serviço. Nós temos oficiais, né? A Vivo, a Claro e a TIM. Só que essas 3 torres, elas não atingem, deveriam atingir mais, mas elas não atingem todo o município, nem bem poucas partes que ela atinge. E dificulta. Só que tem um outro fenômeno que está acontecendo no nosso município, Gilberto, é que essas microempresinhas de prestadora de serviços de internet, né, elas têm marcado presença muito forte no nosso município por ser próximo a Manaus. Então, ela tem aqui uma antena, aí ela vai para o Careiro, monta uma antena, joga o sinal daqui para lá e distribui por fibra ótica. Nós temos já isso acontecendo muito no município. Olha que ótimo. Terra Nova, Curari, né? Altais Mirim também tem muito isso. Precisa crescer, precisa ampliar mais. Inclusive, eu sou adepto dessa ideia. Eu sou, inclusive, no começo, quando foi para esticar a fibra ótica para o Cambiche e por parte do Curari, eu, através do meu mandato, dei apoio à empresa na época, né? Mas a gente quer que as outras empresas também vá, né, para as áreas que ainda não têm. Né? Essas áreas que ainda não têm precisam de ter internet. E isso facilita a fiscalização, né, por parte das pessoas, hoje em sua maioria dos jovens e adolescentes, né, que sabem manusear um aparelho celular muito melhor do que nós, né, e eles têm acesso às informações daquilo que acontece, sabem o que está acontecendo. Portanto, a internet é algo muito importante e tem sido uma luta do nosso mandato para isso. Só que sem energia, você sabe que tem muita dificuldade. E o grande problema, o maior problema do Careiro da Várzea hoje é a energia elétrica. No sentido de quê? De interrupções, muitas interrupções. E isso tem sido... Gilberto... Mas vocês não têm uma geradora lá? Pois é. Isso tem sido, a questão da energia elétrica, um dos pilares do nosso mandato. No mandato passado, nós conseguimos que o Ministério Público ingressasse com ação civil pública, né, contra a Amazonas Energia por direito de fazer. Ou seja, comunidades inteiras passando 3, 4 dias sem energia, às vezes até mais, por conta da má prestação, né, na distribuição da energia. O Jaraca não aguenta 3 Não aguenta dias. nem salgado. Nem salgado. Então, o que acontece? O Ministério Público ingressou, isso está rolando, esse processo está rolando, né, na Justiça, né, para que esse serviço seja melhorado. Porque o que acontece, Gilberto? A empresa não dá a devida manutenção na rede. Então, qualquer vento, qualquer chuva que der, né, como a rede é muito suja por conta das árvores, tocou uma árvore na rede e dispara. Aí o que acontece? Voltamos à dificuldade do transporte. Os funcionários da empresa ficam na cidade do Careiro. Né? Para ter acesso lá, tem que ser por rio. Então, vamos supor, a luz de uma determinada localidade deu um problema, disparou uma chave.
Um fusível disparou do poste. É só chegar lá e bater de volta, disparou do poste. Né? Então você tem que acionar a empresa pelo 0800, gera a ordem de serviço. Aí, gerou a ordem de serviço, o colaborador da empresa vai sair da cidade a partir das 8 horas da manhã. Vamos supor que isso aconteceu num sábado. Não tem plantão. Geralmente domingo não vão, por conta dessa dificuldade. Vai segunda-feira a partir das 8, aí chega lá já quase 11 horas, 10, 11 horas, porque é longe, né? Custa tempo. E aí, no final do dia, talvez, esse problema vai ser reparado. Por isso, Gilberto, que eu apresentei um projeto muito importante, que é um anseio da comunidade. Esse projeto nasceu nas comunidades, que é o eletricista comunitário. O que é o eletricista comunitário? A Amazonas Energia contrata o eletricista que mora na comunidade. Se não tiver um eletricista que mora na comunidade, ela vai pegar alguém que esteja disponível a fazer a formação de eletricista para poder, né, morar na comunidade e essa resposta, esse tempo de resposta ser bem mais rápido. Ou seja, a prefeitura não pode... Por que a Câmara, você não pode criar um projeto a prefeitura não pode dar a formação de eletricista? O curso de formação de eletricista pode ser feito. Só que o credenciamento tem que ser pela Amazonas Energia. Ela tem que credenciar o funcionário dela. Então nós temos que ter, no Altaz Mirim, por exemplo, um eletricista. Um ou dois. Que credenciado, não pode ser só um. Geralmente tem que ser em par. Então tem que ser dois. Como o Altaz Mirim é muito grande, tem que ser mais de dois, na realidade. Tem que mapear a localidade, sentar com a comunidade, ver onde a demanda é maior e fazer com que aconteça. Então, a Amazonas Energia credencia esse cidadão, ele fica lá, Gilberto, não é para coisas graves, é para simplesmente uma chave que disparou, para você não esperar toda essa logística, o cara vai lá, bate a chave. Na realidade, para finalizar essa conversa, isso já existe, só que de maneira informal e gerando custo para a comunidade. Por quê? Quando a chave dispara, né, em vez de ter lá o funcionário da empresa para bater, eles têm que pagar o eletricista que está lá na informalidade para fazer isso, simplesmente. Então é mais um custo para a comunidade. E se não fizer, o jaraqui vai estragar, porque o tempo de logística é muito grande para chegar até determinada localidade que é longe. Você conseguiu, Eduardo, por exemplo, exercer a transparência na merenda escolar do município do Careiro? Há quantas anda isso? A merenda escolar é uma das bandeiras do nosso mandato. Fiscalização da merenda escolar. Né? No mandato passado, nós tivemos muito fortemente nas escolas, né? Em quase todas as escolas do nosso município. Há regularidade nessa? Sempre, geralmente, quando nós íamos nas escolas, era por denúncia por falta de merenda. Né? Algumas nós detectávamos que realmente a denúncia procedia, em outras parcialmente, porque tinha metade dos itens tinha e metade não tinha, né? Então o que a gente fazia? Nós cobrávamos na Câmara, né, através de requerimento, como é o correto de nós fazermos, a regularização da merenda, como também acionávamos os órgãos de controle, né? E nesse sentido, né, a gente está vigilante, continua vigilante, porque eu não aceito de forma nenhuma, Gilberto, que merenda escolar falte em escola para aluno do meu município. Eu sou determinadamente contra isso. Então, nós temos cobrado a prefeitura. Qual é o trâmite disso? É o Estado que alimenta o Das município? Escolas municipais é a prefeitura. Das escolas estaduais, que não é muito a minha alçada, que seria mais um deputado para fiscalizar, né, é com o governo do Estado. Mas na minha alçada, que é as escolas do município, que é a prefeitura que compra a merenda, que abastece a merenda escolar, eu tenho fiscalizado isso de forma grande, cobrado da prefeitura muito fortemente. E o transporte escolar dessa turma, como é que é feito? O transporte escolar é feito... É aquaviário? É aquaviário, a grande maioria é aquaviário. E é feito por barcos. Por barcos? Barcos regionais, né? Que, ao meu ver, tem que melhorar muito, Gilberto, ainda, o transporte, né? A prefeitura argumenta que os recursos repassados, né, são fracos para poder, por exemplo, botar uma lancha rápida ou algo nesse sentido. Mas a gente tem cobrado, fiscalizado, quando a gente recebe denúncia de problemas no pagamento, por exemplo, o pagamento do prestador do transporte escolar. Atrasa, às vezes atrasa, né?
Então, o pessoal entra em contato e a gente imediatamente aciona a prefeitura, os órgãos de controle, para que isso seja corrigido imediatamente. Porque essa é uma verba do MEC, né? Vai para a prefeitura, são verbas federais, né? Certo. Ela está incluída no repasse do MEC. Do MEC, do Fundeb, né? Tudo isso lá, nas verbas destinadas à educação. Então, essas verbas destinadas à educação, elas têm que serem aplicadas de forma, né, eficiente e com qualidade. É isso que a gente tem cobrado. Então, quando a gente recebe notícia de que o transporte escolar foi paralisado por falta de pagamento, isso é inadmissível. Então, nós vamos para cima, cobramos a prefeitura, acionamos os órgãos de controle para que o pagamento seja regularizado e o estudante que não tem culpa de nada, né, o meu irmãozinho, a minha irmãzinha lá do Careiro da Várzea, que não tem culpa de nada, pague por isso. Fique privado de ir à escola. Professores têm recebido o Fundeb? Tem. Os professores... Isso aí você marcou colado. Eu fiscalizei muito forte o piso salarial dos professores no mandato passado. Nós brigamos por isso, né? Hoje, os professores do nosso município estão todos recebendo o piso salarial, que é o piso nacional, né? Mas nós estamos sempre vigilantes, inclusive a Câmara agora recentemente voltou o plano de cargos e carreiras e salário dos professores, né? E dos profissionais da educação. Só que tramita, melhor dizendo, no Congresso Nacional, um projeto de lei para os profissionais da educação, que são os demais, né? O secretário, o porteiro, o agente administrativo, o merendeiro, né? Que eles... segundo, vão ter o piso também nacional e, segundo, salvo engano, será 80% do valor do piso nacional do professor. Então, a gente também, como não foi aprovado, nós estamos de stand-by. Assim que for aprovado, nós já vamos apresentar o requerimento para que a lei seja regulamentada no município e todos, né, os profissionais da educação recebam de acordo com a lei. Estou conversando aqui com o vereador do Careiro da Várzea, Eduardo Barbosa, do PSDB, lá do Careiro. Vou fazer um intervalo rapidinho para que a gente possa entender como é que a APA Móveis está hoje, entre véspera do Natal, atendendo os nossos queridos clientes. Bora lá, Monique? As ofertas do Natal sempre presente da APA Móveis estão fazendo sucesso! Sala de jantar com 6 cadeiras, 2.699. Ar-condicionado 10.000 BTUs, 1.299. Cama box casal, R$599. E o roupeiro com 4 portas, só R$459. E nas compras acima de R$700, você ganha na hora um belo presente. APA Móveis, um exagero de economia pra você! Voltando aqui com o podcast Gilberto Martins em Entrevista, hoje meu convidado é o vereador Eduardo Barbosa, do PSDB, lá do Careiro da Várzea. Transparência, concursos públicos, valorização dos servidores, a gente estava falando isso. Eduardo Barbosa, ele tem uma agenda propositiva. Me diz o seguinte... A questão da saúde, dessa turma dos comunitários de saúde, Gilberto, como é que você tem? Antes de entrar na pauta da saúde, deixa só salientar que você falou em concurso público. O concurso público ele tem sido uma pauta assim, do nosso mandato, solicitando da prefeitura, através de requerimentos e através de representações nos órgãos de controle, para que ela realize concurso público. O último concurso público que nós tivemos no município foi em 2014. De lá para cá são 11 anos. 11 anos, né, sem realização de concurso. E nós brigamos e conseguimos agora, né, através de uma representação no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, né, ordenou à prefeitura que em 60 dias, já passou esses 60, com certeza a prefeitura deve pedir mais um prazo, que apresente o organograma para a realização de concurso público, porque ela entende, né? Como é que era feito isso anteriormente? Processo seletivo? Processo seletivo simplificado. Esses processos seletivos simplificados, eu não concordo com eles, porque às vezes, às vezes não,
Na maioria das vezes, a pessoa acessa Ou o cargos emprego... em comissão, né? O cargo em comissão, acessa o emprego por indicação política, não por competência. QI, né? Ou por QI, por quem indica. Então, eu sou contra isso aí, porque isso aí o que acontece? Leva o gestor, seja ele qual for, a tendência é colocar só quem apoiou ele, quem votou nele, né? Então, isso aí está errado. Por que eu digo que está errado? Porque, assim, quando você trabalha na iniciativa privada, a sua garantia lá é o seu FGTS. A empresa todo mês deposita o seu FGTS. Para quando você ficar desempregado, não ficar desamparado. Você tem o seu FGTS lá, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No poder público é diferente. No poder público nós não temos FGTS, né? O que é que nós temos no poder público, Gilberto? Nós temos a estabilidade. Qual é a garantia do servidor público? É a estabilidade. O que significa isso? Significa dizer que tu não pode ser demitido por qualquer coisa. Por exemplo, por tua ideologia, por teu pensamento. Se tu não vota no prefeito, ou no governador, ou no presidente, você vai ser demitido. Não, você não pode ser demitido por qualquer coisa. Então, essa é a garantia do servidor público. Por isso que eu luto. E nós conseguimos. Nós, através de uma representação também nos órgãos de controle, conseguimos que o processo seletivo público fosse realizado para os agentes comunitários de saúde. A Constituição... O nome que a Constituição dá não é concurso público, é processo seletivo público, que é um concurso público através de provas, né, que os candidatos fazem, e quem tirar a melhor nota passa e atende. Então, hoje, todos os agentes comunitários do nosso município são efetivos, recebem o piso, que foi uma Total outra... de quantos, mais ou menos? 80 e poucos, 90, eu não sei de cabeça assim exatamente, mas são uns 100, 80, né? Menos de 100 um pouco. Entendeu? E qual é o piso salarial? Pois é, dessa o piso salarial foi outra situação. Quando eu assumi o mandato passado, eles não recebiam o piso. E eu comecei a meter o dedo nessa ferida, né? E conseguimos através. Tudo gerou uma coisa, a briga pelo piso gerou a realização do processo seletivo público, do concurso público para agente comunitário de saúde. E hoje todos recebem um piso nacional, que é 2 salários mínimos por garantia na Constituição. Olha que maravilhoso, né? Vem cá, Eduardo, você preside a Comissão de Segurança Pública. Vamos falar um pouco de segurança? A quantas anda a segurança do Careiro? Eu presido a Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal. Nesse sentido, a gente sabe que hoje a situação está complicada na questão de segurança. E no Careiro não é diferente, né? A gente sabe que a questão das drogas, né, da prostituição, essas mazelas que vêm para destruir a vida dos jovens e dos adolescentes hoje está muito forte. E eu, como presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, eu apresentei já este ano 3 proposituras no sentido de agilizar e melhorar a segurança pública no nosso município. Primeiro, a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública. Segundo, a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública. Terceiro, a organização. No caso aqui, eu ia falar reorganização, mas no caso é organização, porque nunca foi organizado, da Guarda, né, da Guarda Civil do município, né? Esses 3 itens, Gilberto, eles são fundamentais para que o município possa acessar verbas, né, destinadas à segurança pública, para ele mesmo, o município mesmo começar, né, a criar e a realizar políticas de combate à criminalidade, né, partindo dos seus próprios recursos. E isso existe. Só tem acesso a partir dessa organização. O dinheiro tem. O dinheiro no governo federal, para o município investir em segurança pública, tem. Mas a contrapartida do município é que esteja organizado. Então, esses 3 itens, Conselho Municipal de Segurança Pública, Fundo Municipal de Segurança Pública e a Guarda Civil lá organizada, são requisitos básicos para poder acessar o recurso. E por isso que nós solicitamos ao Executivo que realize essa comissão e continuamos cobrando, porque ainda não foi feito. Interessante isso. Agora, vocês têm a Polícia Militar lá ou não? Temos a Polícia Militar. Tem, né? Tem a presença militar e Polícia Militar e Civil. Bom, então está mais ou menos assim. Bom, já falamos aqui
a respeito das fibras óticas, né? Que isso daí facilita sobremaneira a fiscalização da transparência. Esse dinheiro de 113 milhões, dá para gerir o Careiro, o Eduardo? Gilberto, 113 milhões é muito dinheiro. E não é, né? Porque a gente queria mais. Se tivesse mais para ser investido no município, era melhor, né? Mas nisso aí está investido tudo, as políticas públicas, folha de pagamento, tudo. E, bem organizado e bem gerido, dá para fazer muita coisa. Entendeu? Isso dá um pouco mais de 1 milhão, né? De 1 milhão por mês, né? Mais ou menos. Não, dá mais, né? 10 milhões mais ou menos por mês. Dá 10 Quase milhões. 10 milhões Dá 10 milhões, é isso mesmo. 9 milhões, 10 por aí. Uhum. Vamos falar um pouquinho de produção agrícola. Diminuiu nesses últimos tempos? E qual a razão disso? Olha, a produção lá, nós temos muito fortemente leite e derivado do leite, que é o queijo, a manteiga. Isso é muito produzido no nosso município. Hortifruti não. A criação de gado, né? Muita gente tem seu gadinho lá e cria para engordar, e quando a água apertar, pega e vende, né? Só a gente chama de engorda. Que é compra, engorda e vende. E mas assim isso vai tem fazendo. um período, né? É período de 6 meses, que a várzea, você sabe que 6 meses é alagado, 6 meses é seco, né? Se bem que o clima está tão mudado agora que muita coisa tem acontecido de diferente disso. Mas de praxe é assim que funciona. O hortifruti, né? Porque antigamente vinha o hortifruti. Eu lembro o meu pai era comerciante na cidade do Careiro. Isso há quanto tempo? Nos idos tempo. de 1900? Deixa eu ver, eu tenho 49 anos, isso aí há 39 anos atrás, eu tinha uns 10 anos aí, 9 anos que eu vinha com meu pai para Manaus, nós pegávamos de manhã, que na época não tinha lancha rápida. Hoje o Careiro está muito fácil, você acessa ele rapidinho, né? Você chega na Ceasa de meia hora tem lancha saindo. Antigamente não. Se você perdesse o barco, aí só o outro barco naquele outro horário, né? Que era poucos os horários e poucos os barcos. Aí de manhã cedo, 5 horas da manhã, passava lá uma semana o Andrade e na outra semana o Celedon. A gente vinha nesses barcos para Manaus. E eu lembro que esses barcos vinham lotados de produção. Lotado. Era tipo o quê? Girimum, manga, cheiro verde, couve, batata doce, entendeu? Tudo isso, né? E hoje, assim, a gente já não vê mais muito isso. Diminuiu, sabe, Gilberto? Diminuiu uma nova muito. geração. É uma nova geração. Outra cabeça. Já não tem mais muito. Ainda existe. Por exemplo, nós temos no nosso município o Altar Mirim, que é um grande produtor de mamão, ele produz muita coisa, né? Mas, assim, para as outras áreas do nosso município, que eu me lembro, na época, diminuiu muito. Então, a pesca, lá nós não podemos contar com isso. A pesca, nós temos lá, Gilberto, uma festa. Você sabe que lá no município do Careiro da Várzea fica localizado o Lago dos Reis. Esse lago ou é um dos maiores ou é o maior do mundo. Salvo engano, é o maior do mundo, né? E durante um período do ano, nós temos lá o Defeso do Mapará. E aí, durante um período, nós temos a Festa do Mapará, que é quando a prefeitura libera a pesca, aí os barcos de pesca vão para lá e compram toda a pesca do pessoal, né? Como é que acontece isso? O pessoal se credencia, os pescadores se credenciam, e na época do evento vão lá, pesca, toda a pesca dele, o barco que está lá de pesca, com a empresa, né? Compra essa pesca. Isso é um ponto forte da pesca no nosso município. Nas demais áreas, né, a pesca tinha uma outra situação também quando eu era criança, e hoje ainda tem, que é a piracema, que é o fenômeno da subida do rio. Ele passa bem no Careiro mesmo, aquele monte de piracema peixe. de quê? Do Jaraca? Jaraqui, passa pacu, curimatã, aracu, né? Só que isso, Gilberto, tem diminuído muito, sabe? Assim, com o passar dos anos, vai enfraquecendo. Mas é uma época boa que a gente pega muito peixe, come muito peixe, vende muito peixe. E depois que passa também, aí fica difícil. No rio, o peixe é mais difícil. Aí o povo acessa mais o peixe, né, os pescadores, nos lagos. E aí acontece aquela venda. O cara vai para o lago, pega o tucunaré, pega o ruelo, né?
vende na cidade, vende na comunidade, e assim vai sobrevivendo. Muito bem. Vamos falar das culturas do município. Festa da Padroeira ainda existe? A festa da padroeira É um existe. dos fortes? Existe. Nossa Senhora Perpétua Socorro é uma das fortes. Apesar de que perdeu muita força assim, ao longo do tempo em número de pessoas, de aglomerações, né? Que antigamente era muito forte isso. As comunidades todas vinham para a cidade, tinha o dia de cada comunidade, participava lá, forte. Hoje está mais fraco, mas ainda existe, né? Agora também foi recentemente criada a Agrovárzea. O que é a A Agrovárzea? Agrovárzea é um evento, né, cultural lá que a prefeitura criou. Acho que ano passado, acho que foi o segundo ou foi o terceiro evento, não me lembro agora de cabeça. Ano que vem já começa, esse ano já foi bem mais forte do que o ano passado, né? Ano que vem promete, inclusive, ter atrações nacionais. A gente sempre tem brigado, apesar da lei não ser minha, lá nós temos uma lei, Gilberto, que foi a lei apresentada pelo vereador Hernan Holanda, meu amigo. Ele apresentou um projeto de lei que esses eventos, né, tem que ser garantida a presença de artistas locais, né? Apesar de que às vezes tem problema, esse ano mesmo eu me manifestei sobre problemas a essa realidade de a não valorização dos artistas locais. Mas o Careiro tem os artistas locais? Tem muitos artistas locais. Todos tem os distritos que tocam lambadas. Que tocam beiradão. Beiradão, né? Beiradão. Nós temos Isso vários, é forte, vários. Isso é forte lá. Nós temos vários. O beiradão é forte. Beiradão tem toca o sertanejo, né? O forró. Então o pessoal lá meio que mescla tudo. Então a gente é bem forte nisso. E aí a gente sempre luta, né? Apesar da lei não ser nossa, mas sempre luta para que os artistas locais tenham a sua participação nesses eventos. Sejam prestigiados, né? Porque, Gilberto, não adianta você trazer um artista nacional pagando... Como ocorre aqui em Manaus, 200 mil, 300 mil reais, né, para um evento desse e deixar os nossos artistas que estão lá no dia a dia, na labuta, fora de uma situação dessa, né? É muito dinheiro para um ator nacional que vai cantar 1 hora e vai picar a mula e os outros que ficam lá ficam desprestigiados. Não sou contra que tenha uma atração nacional, mas eu sou a favor também de que os artistas locais sejam remunerados de forma, né, generosa, porque eles é que estão segurando a nossa cultura no dia a dia. Pois é, porque aqui em Manaus, tu sabe, a nossa referência, né? Como é que é? Se dá R$1 milhão para a Joelma, nada contra a Joelma, porque ela é uma atriz, é uma artista nacional, mas também você não pode dar R$1.000 para o artista local. E muitas vezes nem levar o cara para participar. Tem que dar uma visibilidade. Primeiro, tem que dar uma visibilidade e remunerá-lo, tá certo? De acordo com aquilo. Não pode dar R$1.000. Não pode. Isso eu sou visceralmente contra isso. Concordo com você. Bom, nós já falamos aqui da transparência das emendas. Agora me diz o seguinte, a sua relação com o Executivo lá atrás, ela é fruto de um endurecimento na cobrança de ações no teu município, né? Gilberto, a minha relação com o Executivo até hoje foi institucional, né? Se a gente tem alguma matéria, nós apresentamos requerimentos, acionamos a Prefeitura através de um ofício do nosso gabinete, né? Alguma solicitação, alguma informação nesse sentido. Só que a gente vai ficando calejado nas lutas. Amadurecendo, vai né? Amadurecendo e vai aprendendo, né? Então a gente não pode fechar o diálogo totalmente com o outro poder, seja o executivo ou seja o judiciário, né? Se precisar conversar com o prefeito para trazer benefício para o município, para o meu povo, não tenha dúvida que a gente vai fazer isso, não deixando de ser oposição. Que eu sou oposição não ao município, eu sou oposição às coisas que eu vejo que não prosperam, que são erradas, né? E que, de uma maneira ou de outra, prejudica o meu povo e o desenvolvimento do meu município. Mas, a hora que for para conversar, a gente vai conversar. Por exemplo,
Eu já falei, vou falar de novo aqui, nós temos para julho agora a segunda turma dos marinheiros fluvial de Convés, que é um curso excepcional, que garante emprego para quem o faz e quem queira trabalhar, né? E a gente vai precisar do apoio da prefeitura, nós já pedimos o apoio através do ofício, de forma oficial, né? E se for preciso conversar, nós vamos conversar sem problema nenhum, para que as pessoas tenham acesso a esse benefício, que é um benefício público, né? Qual a tua visão de futuro para o Careiro da Várzea? Eu quero que o município do Careiro da Várzea prospere, que o meu povo prospere. Mas não como prospere, que eu tenho certeza que não é o desejo de nenhum de nós, sermos podres de rico. Nós queremos, eu vou usar aqui a frase, parafrasear o Padre Zezinho, numa de suas músicas, que é o nome Sem Terra, que ele diz o seguinte: eu quero ter o bastante, o suficiente para viver decentemente. Só isso. O povo do Careiro quer ter o bastante, o suficiente para viver decentemente. E para isso, né, o poder público é fundamental para criar instrumentos que beneficiem, né, a nossa juventude, que beneficiem as nossas crianças, que beneficiem os nossos idosos. Esse é o meu pensamento, né? Às vezes Porque até a gente estava falando em off, a questão do social, do futebol, do handebol. Há quantas anda isso no Careiro? Pois é, essa aí o futebol é muito forte no município do Careiro da Várzea, né? Muito forte. Nunca fui bom de bola e nunca fui muito chegado a futebol, né? Mas nem para goleiro? Nem para goleiro. Eu jogava porque era o dono da bola quando era por mim. Imagino. Aí se tira o Eduardo, a bola vai com ele. Eu era o dono da bola e era imposto pelo Padre Célio, o Padre Célio criou um time chamado Unidos em Cristo, no Careiro, e o Eduardo tem que jogar, né? Que eu participava muito com eles e era a imposição do Padre Célio, bota o Eduardo. Mas eu era ruim demais, mas jogava, né? Mas eu sei da importância do futebol, sei que o futebol muda vidas, transforma vidas, e isso tem que ser levado bem a sério pela prefeitura, pelas ações públicas do nosso município, sem problema nenhum. Eu era muito jogador, joguei muito handebol na escola, nos jogos estudantis, e, modesta parte, eu era bom, né? Eu era bom, jogava bem. Tinha o nosso grupo lá, a gente sempre ganhava, o Coronel Fiuza, que era a minha escola, sempre ganhava disparado nesse sentido. Jogamos em Manacapuru, nos intermunicipais, né? Mas são ações, Gilberto, que tem que acontecer para que a gente possa combater e dar oportunidade para a nossa juventude, que está aí, às vezes, desnorteada, sem o norte a seguir. Há uma necessidade urgente dos poderes tomarem conta dessas ações sociais. Urgentemente. A gente sempre participa, eu participo muito de seminários em Manaus, principalmente no que diz respeito à segurança pública, né? E a gente vê, né, que muita coisa acontece por omissão do Estado, né? A criminalidade avança porque o Estado se omite. E o pior que nós estamos acompanhando agora aí em Manaus, o Estado misturado e dando aval para isso. Então isso é uma vergonha. Isso é uma situação que não pode acontecer, né? Porque a hora que o poder público perde o seu objetivo, que ele perde a sua missão, que é combater isso, e se junta com isso, aí, mano, a gente está caminhando para o caos, infelizmente, porque as pessoas que necessitam dessas ações lá na ponta, né, que estão sofrendo. Infelizmente, eles precisam de uma alternativa, eles precisam, né, do poder público presente junto deles através das suas ações, porque senão fica muito complicado. O teu futuro político vai se acabar agora em 2028 ou você pretende disputar um cargo executivo? Prefeito do Careiro já passou pela tua cabeça? Como é que é? Gilberto, ser gestor do seu município, todo político, é o sonho de todo político, né? Mas não basta o político querer, ele tem que reunir condições para isso. No momento, eu não reúno condições para isso, né? E também não penso nisso. O que eu penso é que todas as pessoas... fortalecer o meu mandato, né?
fortalecer o meu mandato, fazer com que, através do meu mandato, as políticas públicas cheguem no nosso município. Eu sempre digo na Câmara que eu não fui na Câmara para criar raiz, né? É o meu segundo mandato, não sei se vou participar mais de eleição por legislativo, né? Isso aí o tempo vai dizer, mas se você perguntar hoje eu não sinto vontade para isso, para mais uma reeleição para vereador. O que eu sinto vontade é de fazer esse mandato muito melhor do que o mandato passado, para levar as ações públicas possíveis, todas as que forem possíveis, através do meu mandato, para todas as classes, Gilberto. Eu não luto por classe A, por classe B. Eu luto por todo o povo do Careiro. É tanto que o meu lema, né, todo mundo já sabe, é proporcionar uma vida mais digna para todos nós da Várzea do Careiro. O pessoal já sabe, porque isso já está martelado na cabeça dele, que em todos os vídeos, em todas as minhas falas, eu termino com essa frase. Por quê? Porque eu acho que dignidade todo o meu povo tem que ter. E dignidade nunca é pouca. Quanto mais, para mim, melhor. Obrigado, então, por ter vindo ao nosso podcast. Conversamos aqui com o Eduardo Barbosa, que é o nosso vereador lá do Careiro da Várzea, do PSDB do Careiro da Várzea. Quando eu digo nosso, é porque eu conheço o Eduardo aí pelo menos há uns 30 anos, quase beirando os 30 anos, né, Eduardo? Verdade. Então, de modo que eu queria agradecer a gentileza de você ter vindo ao nosso programa, formulando os votos de boas festas e que 2026 seja um ano de paz, principalmente para todos nós. Forte abraço, Eduardo. Gilberto, finalizando aqui, fazendo nossas considerações finais, eu quero desejar a todo o meu povo do Careiro da Várzea, todo, sem exceção, os que votaram em mim, os que não votaram em mim, os que gostam de mim, os que não gostam de mim, os que concordam comigo, os que não concordam comigo. Eu quero desejar que verdadeiramente o menino Jesus possa nascer e crescer no seu coração nesse Natal. E que o ano de 2026 seja abençoado e próspero para todo ele. E se depender de mim e do meu mandato, eu vou lutar incansavelmente. Ou melhor, eu vou continuar lutando incansavelmente para que a prosperidade chegue para todos do meu município. Um grande abraço para você, para toda a sua equipe aqui. Eduardo, quem está te mandando um grande abraço é o Bosco Saraiva. Ele me mandou uma mensagem, Gilberto, manda um abraço aí para o nosso querido Eduardo, tá certo? Desejando felicidades, boas festas para ele, Gilberto, também. Bosco Saraiva, eu conheço o Bosco Saraiva desde quando eu era seminarista. Isso foi uma parte que nós não comentamos. Eu estudei por alguns anos no seminário da Arquidiocese de Manaus e o Senesc, lá no Senesc, que era ali na Joaquim Nabuco. Eu fazia o propedêutico, que é o curso de iniciação para você ingressar no seminário maior. E eu conheci o Bosco lá fazendo isso. Nessa época ele era presidente da Câmara, isso foi em 98. Né? Desde lá, o Bosco tornou-se um grande parceiro, um grande amigo na política e na vida. Né? Nós não nos separamos mais e estamos juntos até hoje. Ele tem feito um belíssimo trabalho à frente da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Né? Ele tem, pelo que eu tenho escutado, pessoas e amigos meus que trabalham no distrito, o distrito mudou a cara. As empresas, as pequenas empresas que não tinham vez, hoje estão tendo vez. Ele abriu e escancarou as portas da Suframa para todos que querem ter acesso aos benefícios que a Suframa propicia para esses empresários e microempresários que trabalham lá. E dizer que nós vamos estar juntos o ano que vem. Esse eu não largo, o Bosco eu não largo, é meu amigo, é meu parceiro e vamos estar juntos para o que daí vier. Forte abraço. Obrigado.